Fala meu amigo, minha amiga advogada, nesse vídeo nós falamos sobre direito regulatório com a presença da Adriana, que é gerente de assuntos regulatórios em uma das maiores fintechs do país, que é o Ebanks, avaliado em mais de R$1 bilhão. E ela conta pra gente, além dos bastidores, desafios do direito regulatório, as oportunidades que ela encontra dentro do Ebanks para a necessidade de encontrar advogados que entendam sobre aquele assunto. Vários insights ela compartilha durante o vídeo e tenho certeza que você vai gostar. Se o seu escritório de advocacia pudesse ser o primeiro a publicar decisões, projetos de lei ou jurisprudências, como fazem os grandes portais jurídicos como Migalhas, e até mesmo usar essas informações privilegiadas para oferecer para o seu time comercial, time de relacionamento, que impactam diretamente setores que você atua ou até clientes da sua carteira, isso seria relevante? Eu aposto que a sua resposta seria sim. Te convido a conhecer a primeira ferramenta de research jurídico que te possibilita saber quais são as causas e áreas em ascensão na advocacia e, obviamente, decisões, projetos de lei que estão impactando o mercado. Clique em Saiba Mais e conheça essa ferramenta gratuita. Ali, vamos entrar direto no que interessa. Vamos começar esse primeiro bloco falando sobre o direito regulatório, mas até antes de você explicar para a gente o que é na prática o direito regulatório dentro de um unicórnio do Ebanks, conta para a gente um pouquinho de quem não conhece, que é muito difícil alguém não conhecer o Ebanks, mas o que é o Ebanks hoje? O que representa os big numbers, pessoas, faturamento, aquilo que você puder revelar para a gente. Legal. Até vocês falaram, né, que nós somos o primeiro unicórnio de Curitiba e nós somos o primeiro unicórnio do sul do Brasil. Né? Legal. Então, o Ebanks surge há quase 10 anos aí numa proposta de trazer acesso, que era basicamente possibilitar a brasileiros que não tinham cartão no modo internacional, né? Então não tinha um método, né, que pudesse fazer compra em sites internacionais. Então, basicamente, a gente nasce dessa proposta do acesso aí, de poder possibilitar as pessoas, como vocês bem sabem, acesso a serviços financeiros no Brasil ainda são caros e restritos. Então, quando o Ebanks surgiu, ele surge nessa proposta de trazer aí acesso aos brasileiros a esses mercado internacional, a esses grandes merchants internacionais que gostariam, inclusive, de vender para brasileiros aqui. Então, a gente nasce dessa proposta, a gente vem expandindo muito hoje. A gente não está mais só no Brasil, hoje a gente tem operações na Latam, em 15 países, inclusive partindo não só do modelo que a gente tem aqui no Brasil, então dando a latino-americanos a oportunidade de fazer compra em sites internacionais, mas também agora operações locais aí. Temos ainda o nosso Ebanks Go, que é o nosso cartão digital ali, o nosso e-wallet ali. E tem várias iniciativas recentes, inclusive. O Ebanks Pay, né? Que é o Brasil agora, eu acho. Exatamente. Né? Que é esse negócio locais. Operação local. Eu fiquei perguntando se o Ebanks é uma startup, é uma fintech. Vocês têm essa definição assim ou não? Eu gosto de dizer, de tudo. Eu gosto de dizer que nós somos uma regtech, né? Regtech? Nós somos uma... tipo de reggae, assim? Vou fazer rock tech. Não, de regulatório. De regulatório mesmo, de regulatório. Uma regtech. Regulatory Technology. É isso que nós somos hoje. Nós somos hoje uma empresa que está muito baseada na questão da regulação, e por isso que eu estou aqui, inclusive, porque eu sou uma gerente de assuntos regulatórios, né? Por que a gente tem isso, né? Qual que é esse papel? Porque no final do dia, a gente tem a nossa atividade toda, que ela é uma atividade financeira baseada em regulação. Então, o regulador financeiro no Brasil, como o Bacen, aqui e em outras localidades, ele dá determinadas regras de atuação para você se pautar nas ofertas dos seus serviços. E aí é por isso que a gente tem uma área olhando para isso. Né? Eu tenho bastante curiosidade nesse ponto. Posso te perguntar sobre isso? Mas antes você queria te pedir... Não, vou fazer só uma pergunta e a gente já entra, porque tem pergunta pra caramba, vai ser de nós. Vamos disputar aqui para te perguntar. Imagina. Mas assim, hoje o Ebanks tem mais de 1.200 funcionários, certo? Exatamente, Colaboradores, né? Exatamente. E qual que é o valor em transação mensal? Eu não saberia te dizer. Eu não sei dizer bilhões, quanto né? É mais do que o teu cartão de crédito, mano. Com certeza. Mas olha, muito mais. Eu não sei dizer para vocês os nossos números hoje, eu não sei. Legal. Adri, a primeira pergunta que eu queria te fazer, assim, só para dar um contexto, para quem não entende muito sobre direito regulatório como eu, dá uns 2 exemplos ou 3 que você puder, assim, daquilo que vocês tiveram que regular, aquilo que você viveu lá dentro do Ebanks já. Então, isso ia ser a minha pergunta, só para complementar. Por que demorou tanto para existir um Ebanks? Assim, já tinha muito problema regulatório para fazer essa questão de trazer empresa internacional para cá, ou foi só uma ideia mais inovadora assim mesmo? Na verdade, a gente não tinha uma regulação per si para regular a nossa atividade. Então, bom, vocês são da área do direito, vocês sabem, aquilo que não é proibido é permitido, né? Então, nasce justamente dessa questão aí de você não ter a regulação. Hoje, a gente, diferentemente,
Então, é muito interessante até para a gente falar um pouco sobre o direito regulatório, né? O que acontece? O regulador está sempre atrás da inovação. Ele nunca está na frente. Então, a inovação nasce, a ideia aparece, né? A gente tem um problema, a gente quer solucionar aquele problema, a gente tem uma ideia para solucionar aquele problema, e aí o regulador está sempre atrás, o regulador não está lá na frente. Então, hoje a gente tem uma regulação para isso, a gente tem uma resolução que regulamenta ipsis literis a nossa atuação, mas ela veio depois. Então, a nossa atividade veio antes, aí o regulador olha, avalia, e aí depois vem a regulação em si, né? Mas quando você fala que ele está atrás pela natureza do próprio negócio, que ele vai destruindo o mercado, construindo o mercado. Como é que ele vai regular algo que ele não conhece? Ele não sabe, assim, né? Mas nós temos, por exemplo, o Pix. O Pix fez um ano agora, dia 16 de novembro, e ele é um sucesso de crítica e público. A gente costuma brincar que se não fosse, a gente tem uma série de questões, mas se não fosse... É um exemplo de um planejamento bem feito. Exatamente. Okay. Ou não tão bem feito, porque vamos lembrar que a gente teve uma série de fraudes, a gente teve problema, o Pix de evolução, né? O Pix quando dá o erro, que você quer ser ressarcido do Pix que foi errado, isso é recente, essa feature era... Esses dias agora, né? Eu nem sabia disso aí. O que é isso exatamente? Que é quando você faz errado, a gente não tinha como fazer a devolução. Eu achei que ele errou. Tipo, ele mandou uma Bitcoin errada, já era. Agora tem uma forma de você... De você rever exatamente isso, entendeu? Caraca. Não tinha, por exemplo, bloqueio. Isso é um caso real, tá? Eu não posso dizer quem é, mas é um caso real de um colega meu do Rio Grande do Sul que tem um cliente e em que a cliente dele era assediada sexualmente pelo Pix. Então o cara ficava mandando 1 centavo para ela várias vezes ao dia e a mensagem era uma mensagem de cunho sexual baixo, enfim. Usem a imaginação para preencher essa lacuna como quiserem. E ela não conseguia bloquear este indivíduo, porque as instituições financeiras onde o indivíduo tinha conta não tinham o mecanismo, o suporte regulatório para fazer esse bloqueio. Então, assim, é uma super ideia. Se não fosse o Banco Central capitaneando essa ideia, não sairia do papel, obviamente. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. É uma iniciativa muito interessante, ela traz inclusão financeira, só que alguns ajustes, como tudo na vida, tem que ser feitos. Quanto tempo atrás começou essa papo de Pix interno, assim? Do Banco Central, 2018. 2018. Relativamente rápido, então. O Pix é uma inovação do Banco Central animal, né? Porque assim, foi goela abaixo. Não dá pra pensar em viver sem Pix mais, né? Não dá pra pensar. Foi goela abaixo, literalmente. Exatamente. Os bancos Tanto que assim, 2018, a gente vem acompanhando isso sempre. Então, o time do regulatório faz isso, né? A gente fica acompanhando isso. Então, em 2018, o Banco Central cria o primeiro grupo de trabalho para olhar para isso, né? E é muito interessante, né? Quando a gente, inclusive nas minhas aulas, eu pego ali as publicações da época, assim, alguns players muito fortes do mercado falando isso não vai dar certo, isso não vai pegar. E hoje, um ano depois do lançamento, você vê que ele é um sucesso. Inclusive, a gente tem uma fatia, 45 milhões de pessoas tiveram o primeiro relacionamento com o sistema financeiro através do Pix. Caramba, que animal isso. 45 milhões de pessoas, gente. A gente tem um contingente absurdo de pessoas. Você está falando só Brasil? Brasil, fora do sistema financeiro. Caraca, que loucura. E agora a gente está com o Pix Saque, né, o Pix Troco, né, que é a possibilidade da pessoa ir num comércio e fazer o retirado do valor em espécie com o Pix. Então, a gente vê com muitos bons... É por isso que a gente precisa ter assuntos regulatórios, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta... Só uma curiosidade disso aí, rapidinho, assim, ó. Você falou que fica acompanhando, né? Então, você fica vendo lá, supondo aqui, tá? O que está acontecendo no Banco Central e vendo o que pode influenciar ou o que pode trazer de inovação para dentro do Ebanks. Basicamente, é essa a função, certo? Sim. O Pix, por exemplo, qual foi o cruzamento com o Ebanks? Se o Ebanks fez alguma coisa, está usando, já dá para pagar por Pix via Ebanks? Como é que está isso? Na verdade, assim, a gente acompanha não só assim, Pix, como a gente acompanha todas as outras propostas que o Banco Central do Brasil vem fazendo. Por exemplo, um que a gente vem acompanhando agora de perto. O Banco Central do Brasil abriu o primeiro edital de sandbox, falando um pouco sobre essa coisa do Banco Central, do regulador estar sempre atrás da proposta, sempre atrás da inovação, assim, do mercado como um todo, né? Eles fizeram o primeiro sandbox regulatório agora, tiveram players de fora. Só explica o que é o sandbox regulatório, assim, rapidamente. Rapidamente, o que é o sandbox? Sandbox é assim, você tem uma área segura ali, né, como a própria palavra fala, né, sandbox, na caixa de areia, né, que na verdade foi chupado da engenharia da computação, esse termo aí. Então você traz ali a possibilidade de players do mercado, novos, né, entrantes ou já estabelecidos, que venham e apresentem propostas inovadoras, ou que não existem na regulação, né, ou que
sejam disruptivas. Então, vamos dizer que ele tem uma regulação que proíbe fazer determinada situação. Porque é uma regulação antiga, antes da tecnologia, antes dos métodos de pagamento atuais e tudo mais. Vamos dizer que você tem essa regulação lá da década de 60, e sim, tem muita regulação da década de 60, da década de 30 ainda vigente. Aí você vai lá e fala assim, olha, eu tenho uma proposta inovadora, a gente tem uma dor aqui do cliente, a gente tem uma dor do mercado, a gente vai trazer eficiência, economia, inclusão, melhoria para o consumidor, a gente vai fazer uma série de coisas. Então, eu tenho esta proposta aqui. Então, o Banco Central faz o quê? Olha, eu vou selecionar, traga os seus projetos, eu vou selecionar seus projetos, eu vou entender as dores que vocês estão tentando solucionar, e durante um curto período de tempo nós vamos fazer testes com essas suas propostas. Como se fosse legal. Como se fosse legal. Então a gente está ali no ambiente controlado, os consumidores reais que vão testar de forma real a usabilidade, né, desses serviços estão avisados, né, que isso é um teste, um sandbox e tudo mais. Então venham, testem, vamos aproveitar. Então agora, essa semana que passou, saíram os aprovados ali no sandbox, né, no primeiro ciclo de sandbox do Banco Central do Brasil. E se você olha ali os aprovados ali para a próxima fase, você vai ver que tem players já estabelecidos, instituições financeiras já estabelecidas no mercado, mas você também tem gente nova entrando no mercado. Então, isso é muito interessante. Então, o Banco Central vai olhar isso, vai testar, vai ver o que funciona, o que não funciona, o que é um risco, o que não é um risco. Isso é fácil, Adri? Você chegar lá e falar assim, pô, quero testar isso aqui e tal, não é tão fácil assim, né? Quem é você, vai perguntar, né? Não foi tão fácil. Não tem um foi banco, tão porque a forma como você falou, óbvio, você simplificou, mas... Não é tão fácil. Teve um primeiro edital. Isso é novidade no Brasil, mas isso não é novidade lá fora. Então, os mercados asiáticos já fazem o sandbox há mais tempo, o sandbox financeiro há mais tempo. O Reino Unido faz há mais tempo. E o Reino Unido, assim, a gente tem que fazer um disclaimer aqui, porque o Reino Unido é absolutamente inovador nas propostas. Inclusive, se você for ver ali a questão do próprio Open Banking, né? A questão do pagamento instantâneo, isso vem muito deles. Eles têm criado um ecossistema bem competitivo, assim, bem interessante de ser acompanhado. Assim, legal. Bem bacana. Eu queria te perguntar o seguinte, talvez uma pergunta bem básica, assim, tá? O modelo de negócios do eBanks, qual que é a intersecção do direito regulatório com o modelo de negócio? Por exemplo, tem o Alibaba lá, eu entro no site do Alibaba, é cliente de vocês, né? Eu quero comprar no Alibaba. Eu passo o cartão pro eBanks, o eBanks paga o Alibaba de alguma forma. Como é que é o modelo do negócio do eBanks do aspecto regulatório, assim, né? Tá, legal. Vamos começar, então, falando do cartão, né? A gente tem bandeiras de cartão de crédito, né? Que vocês conhecem, vocês têm, então o seu banco tem um bandeirado ali do cartão de crédito. Pois bem, os cartões de crédito, eles têm regulação própria também, que é o que a gente chama do manual da bandeira. Então, cada bandeira, né, daquelas tradicionais que vocês já conhecem, tem um manual dizendo o seguinte, ok, você quer oferecer meu cartão bandeirado, você quer essa possibilidade, só que eu tenho regras aqui. Eu tenho regras sobre fraude, eu tenho regras sobre desacordo comercial na compra, eu tenho um FII para te cobrar. Então, se o teu cartão for Premium, Standard, Fluent, todas aquelas graduações que tem, existem definições específicas para esse cartão. Então, quando a gente fala de assuntos regulatórios, eu tenho o regulador, per si, o regulador que a gente conhece, o agente regulador, né, normal, mas eu também tenho essa questão das bandeiras, que me dão regulação. Então, ele é um agente privado regulando o meu negócio. Quer oferecer cartão? Legal, bacana, só que é o seguinte, tem essas regras aqui. Que essas regras também, eles têm que seguir, provavelmente, por serem uma bandeira. Por serem uma bandeira, né? mas eles fazem as regras, tá? Eles criam as regras. Eles são donos da regra, do campo, dos jogadores, então eles dão as regras. Donos da bola. É tipo, 3, 4 parceiros ali já se encontram numa mesa, definem as regras ali, né? São poucos caras. Não, e assim, inclusive é o que a gente chama de PCI, que é o processo de segurança de aceitação do cartão, né? Então, óbvio, claro, você como usuário, você quer colocar teu cartão não presente, que a gente fala que é na compra do e-commerce, né? E você quer ter segurança disso. Então, o que a bandeira também está ali para certificar quem recebe esse cartão? Que ele tem o PCI, que são as regras de segurança. Então, para não clonarem, para não fraudarem, para os seus dados não serem desviados. Aquela história, né, dos 3 últimos números verificadores, né? Sim. Então, tudo aquilo, ele tem esse PCI que ele verifica, que ele certifica ali. E aí, dentro desta dinâmica, né, a gente tem também, a gente tem a bandeira dando as regras que a gente tem que seguir, e a gente tem uma outra peça que também a gente analisa e trabalha muito junto, que são as adquirentes ou credenciadoras, né? Vocês conhecem a Estônia, a GetNet, a Cielo, a Rede, essas são adquirentes, né?
São as pessoas donas da maquininha, do POS, ou são aquelas que aparecem para a gente ali quando a gente faz a interface é a cara deles, normalmente. Exatamente, ali dentro. Então, são eles que têm essa capacidade de habilitar a gente para oferecer este tipo de pagamento. E que também devem ter algumas regrinhas ali. Sempre tem regrinha. Caramba. Sempre tem regra, por isso que a gente existe. Fácil entrar nesse mercado, cara. Super tranquilo, super tranquilo. E aí, você ainda vai ter as figuras da subadquirente, né, que vieram depois numa esteira também de inovação, né, porque vamos lembrar que as adquirentes atuam no mercado em que você vai ter grandes players, né, grandes empresas, grandes magazines, grandes lojas, né, mas você também tem as pequenos, né, você tem o pequeno e o médio, você tem o pessoal, enfim, o taxista, o verdureiro e tal. E que muitas vezes essa adquirente não tem um custo tão elevado para trazer esse comerciante que o comerciante não consegue fazer esse pagamento, não consegue ser inserido. Então, como é que você faz? Surge nessa esteira, então, a subadquirente, que é uma prestadora de tecnologia que faz a ponte entre o comerciante e essa adquirente, essa credenciadora, e possibilita, então, que os pequenos tenham a possibilidade de ter o POS. Então, você vai na feira, você vai comer pastel e tal, você tem ali aquele pequeno e médio ofertando essa maquininha por quê? Aquelas maquininhas mais locais, assim, normalmente são subadquirentes. São subadquirentes, exatamente. Então, a gente tem o instituidor do arranjo de pagamento, que é a bandeira, que dá as regras, então, por isso que a gente tem que olhar. A gente tem as credenciadoras, a gente tem as subcredenciadoras, a gente tem o comerciante e a gente tem o emissor, que é o banco, que é o instituidor. Agora eu vou pedir pro Guilherme repetir tudo que ela falou. Eu sei, é complexo. Eu tô pensando na cadeia aqui. A cadeia, quando você explicou aqui, pareceu mais óbvio, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Quando a gente fala das bandeiras, me parece que eles ditam as regras como principais, assim, né? Como supremos, né? Mas porque existe já uma certa, não seria a palavra correta, monopólio, assim, mas eles têm o controle, porque nós usamos oligopólio. Visa, Mastercard, oligopólio, talvez seja isso, né? Mas é por isso que eles ditam as regras. Então, não dá pra gente falar assim, não quero a regra do Visa, então vou usar a regra, sei lá, a ela, talvez não seja porque já tem um volume expressivo, né? Mas eu vou usar a regra aqui de uma outra bandeira. É mais ou menos isso? Porque daí você não consegue colocar aquela bandeira na tua maquininha e você ferra a tua cadeia. Exatamente, porque daí o que acontece? Você chega lá e eu só tenho, sei lá, melhor data para eu comprar hoje é pagar na bandeira X, entendeu? Aí você chega lá, não, eu não aceito a bandeira X. Daí, tipo, então você perde a venda, entendeu? Só que assim, por outro lado, vamos ser justos também com a bandeira. Há um custo para tudo isso, entendeu? Um custo de fiscalização. Vamos imaginar assim, você tem uma pessoa vendendo, por exemplo, falsificação com cartão, sei lá, Y, cartão de uma bandeira, assim. É muito ruim você chegar para um grande nome, tipo uma Nike da vida, e dizer assim, não, peraí, bandeira X, você está permitindo que esse cara venda coisa falsificada minha sem pagar a devida, o copyright ali, sem pagar, você está deixando o cara, você está lucrando em cima disso. Como é que é isso, né? Você está lucrando em cima disso. Então, assim, a bandeira também não é tão simples assim, eu dou as regras e tudo bem, porque tem muita preocupação em relação à experiência do usuário, às inovações. Vocês estão vendo aí, né? São os desafios deles, né? São os desafios deles. E daí, como é que conecta isso com o estrangeiro lá daí? Como é que é essa conexão de tudo esse emaranhado, ainda colocando um player chinês? O que acontece? Agora vai ser fácil, por exemplo. Quando chega na ponta, né, então, você passou o teu cartão, vou pegar o exemplo do cartão, né? Você passou o cartão, teve liquidação, teve o positivo, teu banco disse, o teu emissor, o teu cartão disse, ok, tem saldo, o Guilherme vai conseguir comprar, beleza, tal, não sei o quê. Quando a gente paga no final da linha para o Ebanks. Né? E o Ebanks tem um parceiro financeiro que vai entregar esse dinheiro para esse parceiro financeiro que é autorizado a fazer câmbio, ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Uma remessa para fora, pagando lá fora uma outra instituição financeira, uma outra instituição, não é financeira, uma outra instituição nossa lá fora, e essa instituição lá fora vai fazer o pagamento para o Alipay, onde o Alipay tem conta, para a Shopee, onde a Shopee tem conta, para, enfim... Caramba, animal. Adriana, esse assunto é muito convidativo. A gente podia ficar, uma cara fazendo pergunta para ti aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer sempre aqui, né, quando vem empresa, assim, que assim, os advogados que nos acompanham sempre ficam muito contentes com isso. Eles falam, pô, o Ebanks contrata alguém para ajudar, por exemplo, do ponto de vista regulatório hoje, muito externo. E por que contrata? Assim, quais são essas especialidades? Até para abrir um pouco a mente do advogado que está ouvindo. Assim. Contrata com a pessoa? Tipo, por que contrata externo e não internaliza? Tendo a Adriana lá. Conta um pouquinho para dar insight sobre isso. Porque, como vocês estão acompanhando, por exemplo, vamos pegar, enfim, todas as iniciativas do Banco Central que vocês têm acompanhado. Porque o Banco Central tem a agenda
mais de inclusão deles lá. Então, você vê tudo isso. Pix, Open Banking, todas essas iniciativas. Então, é muita coisa, fora as bandeiras atuando, fora todas as outras partes que a gente tem aí. Então, a gente tem muita coisa no Brasil acontecendo. E a gente tem muita coisa lá fora acontecendo também. Então, assim, o meu sonho era ter mais pessoas para me ajudar nessa iniciativa, só que, por outro lado, para olhar essa iniciativa, eu preciso popular uma série de dados, entendeu? Então, é aí que vem o meu externo, né? Aí que vem o meu suporte externo. Então, o que acontece? A gente tem muita empresa externa que tem a inteligência artificial nos ajudando a fazer esta varredura de comunicação. Eu tenho 15 países, operação em 15 países na América Latina. Então, é muita gente, entendeu? Então, você pode dar um exemplo assim, do que vocês, por exemplo, contratam de um escritório terceirizado? Por exemplo, a Argentina hoje está dando muita ênfase a segurar reserva financeira dentro do país por causa da crise financeira que eles vêm atravessando. Então, eles não querem que o dinheiro saia, principalmente o dólar saia. Chegaram nesse nível já. Da Argentina, exatamente. Então, eles vêm assim, começam a ter impostos sobre pagamento com cripto. Começam a ter questões de não poder mais parcelar viagem ao exterior quando você compra num site estrangeiro. Então, uma série de coisas assim. Então, a Argentina, por exemplo, ela vem cada vez mais restringindo ou taxando as operações. Meu Deus. Então, eu preciso de um escritório local que seja argentino, que entenda o que é a Argentina, entendeu? Para conseguir não só acompanhar ou dar essa visão de impacto, né? Cara, que massa isso. Tipo um escritório que tem, por exemplo, um advogado que mora na Argentina, ou que conhece bem, né, a legislação em si, já sai na frente, sai como diferencial. E não deve ser uma coisa fácil de encontrar, né? Não, mas a gente tem pessoas que estão com a gente desde o D0. Quando eu finquei o pé lá, eles estavam lá, entendeu? Que massa. Aí a gente foi até lá e disse, nosso modelo inicial é esse. Aí a gente começou a amadurecer. A gente vai passar por um modelo X, a gente vai passar por um modelo Y, a gente vai, a gente está expandindo, assim. Bem legal. Tem muita gente que faz coisas parecidas com o eBanks, né, em outros países, assim, porque no Brasil acho que tem poucos que fazem essa conexão que... O eBanks abriu esse mercado, na verdade, né? Nós somos um dos pioneiros desse mercado. Mas em outros países da América Latina já existia ou vocês também estão criando esse mercado lá? Não, em alguns existiam atuações semelhantes. Muitos deles, inclusive, eram atuações como a nossa, só que de players que vieram da Europa. Porque, assim, a gente tem que entender... Não eram hermanos, então? Não é. Alguns lugares têm os hermanos e outros lugares são empresas, principalmente europeias, que foram para a Latam. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que não só o Brasil é o único país aqui que fala português, né, porque o resto, os demais falam espanhol, mas também nós passamos por uma questão de hiperinflação, por uma questão de tudo que a gente passou enquanto país. A gente tem um sistema financeiro muito, muito robusto, porque a gente passou por muita coisa. Então, assim, é difícil às vezes também você dizer o que funciona no Brasil vai funcionar em outros países, porque você tem que entender você tem que ter esse olhar, assim, sobre o mercado. E aí você tem um mercado europeu que atua diferente, um mercado super pujante que você tem na Ásia, porque eles estão fazendo coisas sensacionais, eles estão lá na frente, e aí você tem o mercado americano, que também é um mercado distinto, um mercado super regulado, e aí você tem regulações estaduais, né? Ele tem essa... Nossa, aí, cara, eu tô pensando aqui... Eu fiquei pensando aqui, né, para o advogado que nos acompanha, como é um prato cheio. Já que era divisa o negócio. É um prato cheio, né, para advogado, assim, vou entender a legislação só do ponto de vista financeiro, fintech, sei lá, dos Estados Unidos. Essa informação, esse dado que ele tem, vale muito para muitas empresas, incluindo a Banks e outras diversas fintechs, né, cara? Um negócio imagina, 50 e tantos estados, daí muda surreal. Direto, coisa. Olha, deixa eu provocar. Por favor, eu só queria até aproveitar que a gente está conversando aqui, e muito do nosso público é um público de advogados, eu queria dizer que as pessoas têm que se interessar. A gente precisa de mais advogados que entendam de assuntos regulatórios, não só de financeiro, Sim. mas a gente tem toda uma gama de... Eu tenho colegas aí que durante agora a pandemia, que trabalham com o regulatório no sistema suplementar de saúde, né, com a agência reguladora, né,
que estavam pedindo pelo amor de Deus, porque eles precisavam de gente, porque durante a pandemia eles não estavam dando conta, porque era toda hora, todo dia, muita coisa nova. Então, assim, se eu puder fazer um apelo aos colegas que nos ouvem, estudem, pessoal. Venham para o regulatório, seja ele qual for, mas venham para o regulatório. A gente carece... Come to Reg Life. Reg Life, Reg's Life. Então, venham para o regulatório, né? Tem um campo aí gigantesco. O mato tá alto, tem muita coisa pra gente fazer ainda, então venham. Bem bacana. Se você gostou deste corte aqui, certamente você vai gostar do conteúdo completo, uma entrevista em que a gente fala sobre LGPD, compliance, assuntos regulatórios. A Adriana conta vários detalhes muito relevantes do eBanks. Então vou deixar o link para você assistir aqui na íntegra e também vou finalizar recomendando para você 2 vídeos, mas antes disso, vou pedir para você deixar aqui o seu comentário, dizer se foi válido para você, se você gostou disso, deixar sua crítica, sua pergunta, sua dúvida. A gente fica muito contente em saber se esse conteúdo foi relevante. Os 2 vídeos que eu tenho para te indicar, um deles é um Instagram para advogados, afinal, como bombar nessa rede social, e o outro vídeo é sobre como captar clientes na advocacia, com algumas técnicas, algumas estratégias simples e que geram resultado na prática. Assiste os conteúdos e depois nos conta o que você achou. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu!